Viva, o meu nome é Samuel Lourenço. Este vídeo vem um pouco no seguimento do vídeo anterior. Portanto, eu no vídeo anterior estive a caracterizar dois amplificadores de radiofrequência. Um deles é este, que é o OP-RF2. E entretanto surgiu uma questão. Até que ponto seria possível melhorar o desempenho deste amplificador? Portanto, basicamente, o que eu vou fazer é alterar esta placa que está aqui. Portanto, esta placa é a placa deste amplificador. Portanto, é uma placa do OPRF2. Irei mostrar isto em mais detalhe. E basicamente a questão que se coloca é até que ponto os diodos que estão a proteger a entrada e a saída deste amplificador prejudicam o seu desempenho. Essencialmente, começo por caracterizar esta placa tal como ela está. Depois retiro este diodo que está aqui, o diodo ND6, que é um diodo TVS que serve para proteger a saída contra descargas eletrostáticas. Novamente caracterizo a placa já com o D6 retirado para ver se existe alguma melhoria em termos de resposta em frequência. E depois retiro o diodo que está em IC2, portanto isto é um diodo duplo, vem daí a designação IC, portanto são dois diodos no mesmo pacote, por assim dizer. E depois disso, portanto já com os dois diodos retirados, vou novamente caracterizar a placa, dando também alguma ênfase relativamente à carta de Smith da impedância de entrada. Portanto, vejo se a carta de Smith melhorou relativamente ao que foi tirado inicialmente. Passo a apresentar muito sumariamente o diagrama do circuito do OPRF2. Portanto, aqui está a secção de alimentação com diversos diodos para fins de proteção. Portanto, a secção de entrada. Portanto, mais à frente irei então retirar IC2, tal como referi, portanto, que é um circuito integrado que engloba uma série de diodos. Tem aqui também a etapa de pré-amplificação, logo a seguir à entrada. Esta etapa de pré-amplificação utiliza um amp-op que basicamente é uma metade do THS 3092. Depois tem a etapa de amplificação final, que utiliza a outra metade do 3092 em conjunção com dois buffers. Portanto, isto são dois buffers que estão montados em paralelo. É uma montagem pouco ortodoxa, mas no entanto, para o caso do buff 634 é recomendada. E depois a saída. Portanto, começo então por retirar este diodo que está à saída. Portanto, este diodo na verdade são dois diodos, portanto, que é o baixo 40. E depois, mais à frente, vou retirar IC2. Tenho tudo preparado então para começar a caracterizar este amplificador no seu estado inicial. Portanto, vou começar então por medir a frequência de corte superior, de modo a estabelecer uma medição de base que depois irá servir para futuras comparações. Para determinar a frequência de corte superior, começo a escolher o ponto mais alto do gráfico que está azul. Portanto, diria menos 9,15 dB. E vou então escolher o ponto que está a menos 3 dB desse ponto. Portanto, será 12,15, portanto isto é o ponto mais aproximado dos menos 12,15 dB. Portanto, diria que a frequência de corte está estimada nos 86 MHz. Outra característica importante para estabelecer uma base de comparação é a impedância de entrada do amplificador, e é para isto que esta montagem que se vê serve. Portanto, eu vou verificar qual é a variação da impedância de entrada
com a frequência. Portanto, eu estou a fazer estas medições já agora desde 10 kHz para 200 MHz. Isto é válido para todos os casos e até para o caso anterior. Portanto, isto para ter um padrão consistente, para que as medições sejam feitas todas da mesma maneira. Portanto, eu tenho o canal 0 do NanoVNA ligado diretamente à entrada, desta vez sem atenuadores. Portanto, tal como eu mostrei no vídeo anterior, não convém aprofundar muito sobre isso. E à saída terminei o amplificador, portanto terminei a saída do amplificador com uma carga de 50 ohms, que consiste também neste atenuador. Isto porque este amplificador é capaz de colocar, de produzir um lote, e a carga por si só, digamos, embora fosse suficiente para suportar essa potência, eu preferia colocar este atenuador à frente para poder suportar mais dissipação. No caso específico deste amplificador não é necessário terminar a saída, mas em todo o caso é sempre boa prática fazer isso. Se o amplificador tivesse uma potência mais alta, provavelmente teria que fazer essa terminação sob pena de danificar o próprio amplificador, porque eu quero evitar justamente reflexões do sinal à saída. Portanto, é possível ver que a impedância de entrada do amplificador desvia substancialmente dos 50 ohms, e esse desvio tanto é maior quanto maior for a frequência. Portanto, isso é observável no gráfico a verde, que representa a carta de Smith da entrada do amplificador. E também coloquei um gráfico a amarelo, que representa basicamente a amplitude das reflexões à entrada do amplificador. Portanto, este gráfico também tende a subir com a frequência. Isto quer dizer que as reflexões pioram com o aumento da frequência, e de modo a estabelecer aqui uma base, posso dizer então que a 200 MHz tem reflexões de menos 15,18 decibéis. Portanto, vou começar então, como já referi, por remover o diodo em D6. Eu vou fazer isso com ar quente, já tenho aqui a pistola de ar quente a funcionar. Provavelmente vou ter que adicionar mais fluxo. E cá está. Portanto, com o D6 retirado, aliás, aproveito para mostrar a placa. Portanto, como pode ver, o D6 já não está na placa. Vou então medir qual é a minha frequência de corte superior. Portanto, eu só tenho que tirar o ponto que está sensivelmente a menos 12,15 dB. Ou que estiver mais próximo disso. Portanto, e vejo que tenho mais ou menos a mesma frequência. Portanto, não houve alterações, ao contrário do que eu esperava. Eu esperava que houvesse pelo menos uma subida. Estava à espera que o diodo D6 fosse mais influente, mas não é isso que se verifica. Ora, vou então tirar o IC2, portanto, que é o componente que falta tirar. Pôr bastante fluxo. E já tenho aqui a pistola de ar quente a funcionar.
E cá está. Portanto, estando agora D6 e C2 retirados da placa, vou então medir a frequência de corte superior. Portanto, esse valor estaria a menos 12,15 dB. Portanto, o valor mais próximo que eu tenho é este. E de facto verifica-se que a frequência de corte superior continua nos 86 MHz. Portanto, não houve qualquer alteração. Relativamente ao comportamento da impedância de entrada, não vejo aqui grande alteração, portanto eu penso que IC2 não teria muita influência, não prejudicaria muito, visto que a 200 MHz estou a ter uma amplitude de reflexões de menos 17,12 dB. Portanto, eu anteriormente tinha menos 15,17 dB, ou seja, em termos de reflexões, estas diminuíram cerca de 2 dB, mas não é assim uma alteração por aí além. Para concluir, mesmo apesar de após as modificações os resultados verificados foram praticamente semelhantes, isto não quer dizer que a experiência tenha sido um fracasso. Portanto, é possível tirar pontos positivos disto, quer dizer que o diodo utilizado em D6 e também IC2 não têm influências negativas no comportamento deste amplificador, pelo menos até certo grau. IC2 pode ter alguma influência negativa, mas não é muito relevante. Portanto, isto quer dizer que de futuro posso continuar a utilizar este tipo de componentes em aplicações de radiofrequência, não há problema. Portanto, eu confesso que esperava que D6 tivesse uma influência, não diria grande, mas pelo menos perceptível na redução da largura de banda deste amplificador. Portanto, D6 acabou por não ter qualquer influência, conforme se verificou. E C2 só tem uma influência um pouco negativa relativamente às reflexões, mas nada de relevante, porque sem IC2 as reflexões diminuíram em apenas 2 dB. Portanto, e quem diz reflexões diz melhorias na carta de Smith, uma vez que essas duas medidas estão correlacionadas. Portanto, o que é que eu posso suspeitar então do que é que está a acontecer? Isto porque, de facto, este comportamento verificado em termos de impedância de entrada até 200 MHz é um bocado estranho, porque de facto a impedância de entrada sai digamos bastante dos 50 ohms, e isso eu não estava à espera que acontecesse. O que é que acontece? Eu calculei esta pista, está aqui, de modo a ter uma impedância de entrada de 50 ohms, isto já também tendo em conta a distância ao plano de massa, mas isto podia ser feito de outra maneira, a distância ao plano de massa podia ser aumentada. Eu penso que isso será um fator para melhorar o comportamento em termos de impedância de entrada deste amplificador. Pelo menos reduz a componente capacitiva, mas qualquer das maneiras aceito aqui qualquer sugestão que possa dar nesse aspecto. Eu posso fazer essa experiência futuramente. De qualquer das maneiras, este amplificador é só para aplicações que vão até cerca de 100 MHz, portanto acaba por não ser muito relevante alterar isso ou não. Posto isto, da minha parte então é tudo. Espero que tenha gostado deste vídeo e até uma próxima.